Boa notícia para a cultura do Espírito Santo. A reabertura do Teatro Carlos Gomes, no centro de Vitória, tem data marcada. É neste sábado, dia 22, e com evento na Praça Costa Pereira. Mas quem vai contar todos os detalhes dessa reabertura, o que a gente vai encontrar por lá, todo o processo de restauro, é a minha convidada, a Carolina Ruas Palomares. Ela é subsecretária de Estado de Políticas Culturais da Secretaria de Estado de Cultura. Bom dia, Carolina. Seja bem-vinda ao CBN Vitória. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu é que agradeço a sua gentileza. Um teatro que estava fechado desde 2017, de lá para cá. O que aconteceu com ele? Pois é, esse é um grande momento para a gente, né? Poder fazer essa entrega para a gente é uma alegria muito forte, porque o Teatro Carlos Gomes, ele é o coração, né, da nossa cultura, né, patrimônio cultural do Estado. E, bom, tomar a decisão de fechá-lo para poder fazer essa obra foi também uma decisão muito difícil, né, porque a gente sabia o quanto que ia pesar, quanto que ele ia fazer falta no cotidiano das pessoas, né, especialmente ali no centro de Vitória, no centro histórico de Vitória. Então, mas mesmo assim, quando a gente identificou todos os problemas que ele tinha naquele momento, né, em 2019, quando a gente entrou na gestão, ele já vinha sido fechado, né, um momento anterior, a gente falou, não, a gente precisa trabalhar para fazer a reforma do tamanho que o teatro precisa, do tamanho que o teatro merece. E aí, o que eu estou falando, né? Essa obra é uma obra que durou mais ou menos 2 anos, né? Pouco mais de 2 anos. Começou efetivamente em 2023. Antes a gente primeiro fez a contratação do projeto arquitetônico, dos projetos complementares. É um projeto grande de intervenção no teatro que incluía tanto o restauro, né, que é a recomposição aí das características originais, né, históricas, já que é uma edificação de quase 100 anos de idade, mas também intervenções da ordem da manutenção da conservação física do teatro. Então, estou falando de toda a parte da energia elétrica do teatro, toda a estrutura de climatização do teatro, problemas no telhado, problemas de infiltração em alguns pontos, então, e adaptações, né, já que a gente ia fazer essa intervenção, também adaptações do ponto de vista da melhoria da acessibilidade do teatro. Né? Então, foi uma reforma completa que o Carlos Gomes passou aí nesses últimos tempos. Você falou de quase 100 anos, né? Ele foi inaugurado em 1927, é um teatro que foi projetado pelo arquiteto italiano André Carlone, inspirado no Teatro Scala de Milão, e tem tanta história por lá, né, Carolina? Nossa, muito. O teatro, ele é um portal para a história da produção cultural capixaba e do Brasil, né? Por lá passaram grandes nomes como Fernanda Montenegro, como Bibi Ferreira, Paulo Altran, o grande Jardim Macalé, inclusive, que nos deixou essa semana. Então, ele marca, né, a nossa história. Assim. A gente tem o teatro como personagem central de vários momentos da produção cultural capixaba, inclusive, né? Tanto da música quanto do teatro, da recebeu orquestra. Grandes festivais, da orquestra. É a casa da orquestra, né? É a casa da orquestra, né? Que se apresentou por lá tantas vezes, de grandes festivais de cinema, de teatro também. Também foi palco de exposições de artes visuais logo no início. Então, inclusive, né, o público que vai visitar o Carlos Gomes agora, depois desse processo de restauro, vai poder conhecer vários detalhes do prédio do teatro que estavam apagados assim pelo tempo, né? Como uma grande pintura, e já vou dar o spoiler. Tem uma pintura belíssima no teto do Teatro Carlos Gomes, né? Uma pintura que foi projetada pelo próprio Homero Macena. E ele foi completamente restaurado e está muito bonito, assim. O teatro está um brinco, gente. E como você falou que elas estavam apagadas, como é que é isso? Elas estavam apagadas pelo desgaste ou porque foram cobertas aqui ao longo das reformas?
Então, as duas coisas, né, são possíveis. Então, foram feitas muitas intervenções, o teatro passou por muitos momentos, né, ao longo desse período todo. Teatro quase centenário. Então, tanto a pintura, né, foram feitas várias pinturas ao longo desse período, que acabaram cobrindo detalhes e outras cores. Então, o teatro mudou de cor ao longo desses anos também. E no processo de restauro, a gente faz uma escavação, digamos assim, uma prospecção, onde a gente tenta vasculhar ali naquela estrutura quais eram as camadas antigas, né? E tem, obviamente, também apagamentos por conta de desgaste, né? De má conservação ao longo dos anos também. Qual é a cor original do teatro? Então, é difícil a gente falar qual a cor original, porque as primeiras fotos que a gente tem dele são fotos preto e branca. Aham. Então não tem como a gente saber qual que é a primeira cor. A gente tem algumas cores que foram escolhidas ao longo, 2 ou 3, 4 tipos de cores distintas que foram que ele, né, se vestiu, digamos assim, ao longo dos anos. E agora, né, nessa última restauração que a gente está entregando agora, a gente optou por uma cor que é diferente, né, da anterior, que era mais para um amarelo. E a gente optou por essa cor, que é uma cor que remete a anos anteriores, anos mais antigos. A gente não consegue cravar se é a cor original, porque é isso, as fotos de registro que tem são preto e branco, mas é uma das cores que foram encontradas durante o trabalho de prospecção da equipe de restauro. E qual é essa cor? Ela é uma cor, chega para um café um pouco mais clarinho, assim, né? Um marrom clarinho com detalhes em branco. Que vai aparecer, inclusive, em muitas edificações do mesmo período, né? Aqui do estado. Uhum. E ela, então, ela está no registro histórico do teatro, como uma cor que já esteve por lá. Ela foi descoberta nas prospecções, né? Com a equipe de trabalho já em campo, já entendi. Escavando as camadas que tinham ali nas próprias paredes do teatro. Ela era uma das camadas. Ela era uma das camadas. O que mais a gente tem de novo, né? Chegando a esse novo Carlos Gomes com centenário. Então, a gente tem algumas novidades, né? Um trabalho feito assim com muito cuidado, muito acuramento técnico mesmo e respeito assim à história do teatro. Então, a gente buscou recuperar as características deles, né, históricas. Então, ele foi os afrescos, os detalhes, os lustres, até o mobiliário, que é antigo, ele foi recuperado para estar novinho em folha, né, como se tivesse sido acabado de ser feito. Mas ele também traz algumas boas modernidades, assim, né, importantes para o funcionamento, para a modernização da operação de um teatro nos tempos de hoje. Uhum. E um desses recursos, né, fundamental, eu diria, que é o da acessibilidade. Então, agora, né, a gente vai ter um elevador, a gente também adequou a localização dos banheiros para que eles fossem mais acessíveis, para que eles não estão mais dentro do palco, então permitindo que, né, não abra a porta no meio do espetáculo. As questões relacionadas à acessibilidade, inclusive, a gente reformou os camarins, né? A gente agora tem um camarim que é totalmente acessível. Eu tenho um fato bem interessante assim do teatro, é que ele, em determinado momento, quando ele foi receber, né, a Bibi Ferreira, já uma senhora de uma idade avançada, e ele não tinha acessibilidade no camarim, teria que subir uma escada e ela já estava com uma mobilidade mais reduzida, então foi construído um puxadinho à época para receber a Bibi Ferreira. Agora a gente consertou, digamos assim, ajustou esse erro histórico e temos um camarim que é totalmente acessível, né, para aqueles artistas que precisam. E bom, e é isso. A parte também cenotécnica, né, uma parte de trás, assim, de quem opera toda a estrutura do teatro, né, ela foi modernizada. Então agora o acionamento, né, das varas ele é semiautomático,
né, favorecendo, assim, né, assim, aliviando um pouco o trabalho que antes era feito completamente manual, né, um trabalho braçal, assim, de subir, descer estruturas. Bom, é isso, muitas novidades. E uma novidade bastante importante, que é a adequação de um espaço para a implementação de um café. Então, agora, o teatro, né, além de funcionar com palco, com os espetáculos em si, ele também vai ter um funcionamento regular ali com um café localizado no foyer de cima, E que vai permitir visitas, Carolina? Que vai permitir visitas, né? A gente Ai, sabe que que o teatro, além de um espaço cultural que recebe espetáculos, né, agendados, ele também é um grande ponto turístico, né, da cidade. Então, a ideia é que ele possa, sim, estar com as portas abertas para receber turistas que queiram conhecer, né, visitar, mesmo enquanto não tiver espetáculo. E o café, ele vai ser fundamental para isso também. Garante uma movimentação ali, né, no território, nos arredores, e manter as pessoas visitando o teatro, conhecendo, para que ele esteja sempre de portas abertas. Muito bom. Como é que vai ser o evento aí de reabertura? A gente está muito animado. A gente optou, inclusive, por fazer um evento que vai acontecer na Praça Costa Pereira, né? Vai ter apresentação da nossa orquestra, né? Digamos que voltando para casa, mas em parceria com o Silva, né? Que é um grande nome da música capixaba, um novo nome da música capixaba, e eles vão tocar juntos para celebrar essa entrega do teatro. A gente também vai ter dentro do teatro, né? Eu falei, a gente vai fazer o evento do lado de fora para a gente conseguir reunir o máximo de pessoas possível e não estar restrito à limitação do espaço do teatro. E também para preservar o próprio teatro e o restauro como uma grande atração do dia. Então, ele vai estar aberto para fazer visitas, né, com grupos, né, que durante todo o evento vão conhecer as estruturas e ver de perto tudo aquilo que eu falei para vocês aqui agora, né? Tudo de novo, tudo que foi recuperado, o espaço do teatro, todas as melhorias. Então, e lá dentro do teatro também a gente preparou uma surpresinha. Ai, meu Deus, amo surpresa! Que essa é só para quem for visitar lá no dia. E a programação oficial, quando ela começa efetivamente? A programação do teatro, a gente vai, inclusive, lançar, né? Nesse sábado que a gente vai fazer essa entrega, a gente vai lançar ao público a temporada de abertura, que vai incluir aí diversos espetáculos que vão acontecer agora entre o mês de dezembro e março. Então, a gente vai lançar uma programação com todas as atrações semanais, né? São muitas atrações, porque a gente resolveu montar esse bloco. A gente falou, não tem como inaugurar o teatro com uma atração, vamos inaugurar com uma temporada de atrações. Então, são alguns artistas, né, da música, do teatro, da dança, que vão aí ocupar esse espaço já a partir da primeira semana de dezembro. Muito bom. Eu me recordo que da última entrevista que eu fiz com vocês, falando ainda, né, sobre essa contagem regressiva aí para a reabertura do Carlos Gomes, muitos dos ouvintes se lembraram dos ingressos com preços econômicos, se isso seria possível com a retomada do teatro. Eu me lembro que tinham preços simbólicos até para assistir orquestra. Não, exatamente, né? É um teatro público, né? Todo restaurado e vai permanecer, né, como público. Então, nosso compromisso é fazer com que ele seja um espaço acessível a todos e todas, né? Então, a gente vai trabalhar, se não com gratuidade de muitos espetáculos, também no caso deles serem pagos, né, de serem com ingressos acessíveis, obviamente, né? Porque a gente está falando de um patrimônio cultural da comunidade capixaba, da sociedade capixaba. Então, é nosso, né? É importante que todo mundo possa conhecer o teatro, possa visitar, possa ter a experiência mágica que é assistir um espetáculo lá dentro. E a gente conta com todo mundo lá no sábado. Isso aí, faz o convite. A partir de que horas? É só chegar? É só chegar a partir das 4h. O palco vai estar montado do lado do teatro, ali na Praça Costa Pereira, logo na frente, nesse sábado.
E a gente vai ter a nossa Orquestra Sinfônica do Espírito Santo tocando, junto com o Silva. E é isso, vai ter essa visita guiada para conhecer o interior do teatro, todo mundo ver todos os detalhes da restauração, conhecer a obra e celebrar com a gente esse grande momento da cultura capixaba. Muito bom. Viva o Centro, viva o Carlos Gomes. Carolina, adorei nossa conversa. Muito obrigada pela sua entrevista, hein? Obrigada a você, Fernanda. Conto com vocês lá. Combinadíssimo. Carolina Ruas, ela é subsecretária de Estado de Políticas Culturais da Secretaria de Estado de Cultura. Carlos Gomes, vem aí.